O ex-deputado Eduardo Cunha conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de Televisão, preparando-se para confirmar sua candidatura a deputado federal por São Paulo, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Pelo Partido Trabalhista Brasileiro. O partido está organizado aqui em São Paulo, ele vai caminhar com quem? Não, o partido deve caminhar com a candidatura do Tarcísio ao governo de São Paulo. Que é o candidato do presidente. Do presidente Bolsonaro e com o Bolsonaro nacional. Essa é a previsão do partido. Vai fazer a sua convenção, parece que no dia 30, e aí nessa convenção vai confirmar tudo. Eu, pessoalmente, sente falta da atividade parlamentar depois de 6 anos longe? Não há menor tempos dúvida. difíceis, eu acredito. Hermano, não há a menor dúvida, porque, veja bem, você foi, de uma certa forma, tirado de uma forma abrupta. Eu poderia lhe explicar aqui muitos detalhes, mas não vai haver tempo para isso. O senhor não escolheu sair, foi isso? Óbvio. Escolheram. Então, na verdade, o retorno é uma coisa natural e necessária. Necessária para que eu termine também o ciclo do que eu estava e que eu volte ao debate político na forma do exercício do mandato para poder justamente confrontar isso tudo. Então, é natural, é uma coisa natural. Eu acho que aqueles que acompanharam, que estão tendo a possibilidade de ter acesso às informações de tudo o que aconteceu, depois da Vaza Jato, eu digo que a Vaza Jato não vazou nada do que aconteceu, porque eu até processualmente, meus advogados, eu tenho muito conteúdo sobre isso que não vazou e posso lhe dizer que foram praticados os maiores absurdos naquela situação que ainda não chegaram ao conhecimento público. E quando chegarem vai ser mais escandaloso ainda. Então, o retorno é uma resposta a isso tudo. A gente tem que enfrentar, é como a gente fala, vamos controlar os meios de comunicação que o PT prega, regular a mídia. Não, eu sou favorável que a imprensa seja cada dia mais livre, para má imprensa, mais imprensa. Então, para má política, mais política. A gente precisa fazer mais política. É a mesma coisa. Então, eu não diria que o senhor é um político da velha guarda, mas é um político experiente, não é? Como é que o senhor vê a atual composição do Congresso hoje? Tanto na Câmara eu acho o seguinte, o Congresso ele tem historicamente um percentual de renovação que certamente vai diminuir um pouco entre aqueles. Ele vai aumentar por um lado e vai diminuir por outro, porque o excesso de concentração de emendas... Essa história da renovação, renovar mas sempre tudo. Renova. Sempre mas trazer gente de fora da política... Vai ter uma renovação voltando a uma parte da velha política. Porque você teve uma eleição de muitas pessoas que fizeram dentro da ótica da candidação da política. A nova política, a nova ficou velha, porque eles estão pleiteando a reeleição. E muitos Bolsonaro já não é mais novidade. Não é. Bolsonaro, na realidade, nunca foi novidade. Ele era deputado por 28 anos. Ele era político e não nega isso. Ele nunca negou isso. Detalhe. Agora, quando você pega alguns que vieram, que acham que simplesmente o exercício da política é o exercício da verborragia, isso não resolve nada. O eleitor vai chegar num certo momento, o que ele fez no exercício do mandato, além de berrar no microfone? Aí você tem que olhar, porque, mal ou bem, quando você for analisar a minha pré-candidatura, você vai dizer assim, se eu não fiz nada, só por eu ter aberto o processo de impeachment da Dilma, valeu todos os mandatos que eu tive. Então, eu terei sempre... E olha que eu fui muita coisa. Eu fiz a Comissão de Constituição e Justiça, eu evitei a legalização do aborto naquele momento, várias relatorias, várias leis aprovadas. Eu tenho um histórico para mostrar, que isso durante o processo eleitoral eu poderia mostrar, mas com vasta experiência. Mas se eu não tivesse nada, só a abertura do processo de impeachment teria valido todos os Eduardo Cunha, nos resta aí 2 minutos do final dessa nossa conversa, né, bastante prazerosa e muito elucidativa em todos os sentidos, mas eu queria terminar com a minha última pergunta, qual a contribuição que o senhor pessoalmente pode dar hoje no Congresso? Para o povo brasileiro. Olha, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para te responder isso, porque eu não posso infringir a lei eleitoral, senão você estaria fazendo uma propaganda antecipada. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, mais do que do que eu posso dar, as pessoas vão ter que analisar, não só comigo, ou com qualquer outro que vier a ser pré-candidato, é aquilo que ele já fez. Porque quando você pega, efetivamente eu fui presidente da Câmara dos Deputados, autorizei a abertura do processo de impeachment, mas também conduzi, eu implantei, aprovei a redução da maioridade penal na Câmara. Eu posso lhe dizer assim, vários históricos de atuação minha parlamentar, que as pessoas, no meu caso, têm como consultar o que eu fiz. Então, o que eu vou contribuir, eu vou continuar, efetivamente, o exercício da forma como eu exercia. E só por o fato de eu continuar, as pessoas já podem ter uma ideia do que eu posso fazer. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu deixo, que muitos vão se apresentar sem ter tido que mostrar no passado. Eu, pelo menos, vou me apresentar tendo o histórico daquilo que eu fiz
tendo sido 4 mandatos de deputado federal. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Toda vez que você convidar, estarei sempre presente na medida que a lei permita. Ex-deputado Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, conversando aqui conosco na Rede Brasil de televisão, sempre ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia também e até o nosso próximo encontro. Até.